Estamos passando O mundo está vivendo uma pandemia, um desespero muito grande por causa de problemas com o coronavírus. Vivendo com objetos incomuns, desconfortáveis. Porém, é um momento curioso, muita coisa está mudando. Como eu já coloquei, tudo vai melhorar, tudo vai ser como antes. Não, tudo vai melhorar, mas nada vai ser como antes, porque as pessoas estão tendo consciência de que não são nada frente a um problema de saúde tão grandioso. Milionários, multimilionários estão abraçando causas, criando medicamentos. Tem poder financeiro para isso, tem poder interior para isso. Estão abraçando causas, pagando, dando de sua fortuna para descobrirem medicamentos para salvar o que for possível do mundo, das pessoas. Outros não tão ricos estão dando cestas básicas, alimentos, ajudando de alguma maneira seus empregados, mesmo seus funcionários, tentando mantê-los financeiramente, um pouco ao menos. E outros ricos também não estão nem aí, querem ganhar dinheiro, querem que as pessoas saiam da quarentena, vão trabalhar, tomem condução lotada, andem por recintos cheios de pessoas. Só que hoje vão conseguir um movimento em seus restaurantes principalmente? Sim, vão conseguir. Só que no prazo normal de 7 ou 10 dias, haverá um aumento, um surto de pessoas com esta doença terrível. Eles não se incomodam com essas pessoas. Ou seja, hoje eles têm um pouquinho de lucro, não querem ter prejuízo hoje, querem ter lucro. Amanhã, 10, 20 dias, passarão a ter prejuízo, porque aqueles que vinham comer, se alimentar de seus produtos, não poderão mais, estão no hospital lutando pela vida, por culpa deles mesmos, dos empresários ricos que não abriram mão, não quiseram saber dessa gripezinha. Entendo que esta doença está mudando, aos pouquinhos está mudando a cabeça de muitos, e depois disso tudo terminado, poderemos parar de nos preocuparmos com a nossa saúde física e começar a repensar certas coisas que aconteceram. Por que o mundo passou por isso? Por que milhares de pessoas partiram deste plano? Por que centenas de milhares de pessoas passaram apuros, deitados, entubados, pensando que iam morrer? Um detalhe agora: conheci pessoas que chegaram às portas da morte. Vocês também acho que conheceram. Essas pessoas não morreram, porém voltaram com a cabeça diferente. Por que não, então? Eu sempre falo de seleção de pessoas. Por que não? Essas pessoas que chegaram até a morte, pegaram o coronavírus, que é tido como sentença absoluta de morte, e tomaram para si: eu vou morrer. Mas não morreram. Mas nesta ideia de eu vou morrer, de forma consciente ou até inconsciente, modificaram seu interior, reviram valores deste plano, reveram seus próprios valores interiores,
modificaram o modo de pensar. As pessoas que eu conheci que quase chegaram ao desencarne, voltaram com pensamentos diferentes, voltaram com valorizações diferentes. Passaram a ser outras pessoas, passaram a ser pessoas muito mais compenetradas no que é bom de verdade a si e no que é bom de verdade aos outros. Não é aos outros próximos, mas aos outros desconhecidos, aos outros humanidade. Começaram a repensar, porque o mundo passa por isso. Este está sendo, digamos, o maior dos benefícios que este coronavírus está trazendo para a cabeça das pessoas. Uma nova mentalidade deste mundo, um novo entendimento de como agir em relação a si, como agir em relação aos outros. Não pensar unicamente, não pensar só em si, começar a pensar no bem-estar dos outros, mesmo que não possa fazer nada fisicamente pelo bem-estar alheio. Começa a produzir energia positiva, começa a perder o medo da morte, porque muitos temem a morte, temem o desconhecido, vão partir, então temem a morte, mas com a possibilidade de ir mesmo, acabou não indo, mas com a possibilidade de ir mesmo, acaba modificando sua maneira de pensar, acaba modificando sua maneira de ver a vida, de amar a vida, de amar as outras pessoas, de dar valor, e descobrem que os valores deste mundo matéria não têm valor algum frente ao que eles experimentaram. Não tem valor algum, começam a dar valor à vida. As pessoas próximas, amava essas pessoas próximas. Claro, amava. Mulher, filhos, netos, irmãos, amava, amigos, claro. Mas agora o amor é diferente. Muito mais intenso, muito mais entendimento do que simplesmente gostar. O amor tomou outra forma. O amor tomou outra linguagem. A paixão pela vida. A paixão de maneira mais verdadeira mudou. Aqueles que se foram, eles se foram. Estavam no momento deles, por culpa deles. Difícil dizer, culpa deles. A gente vê tantas pessoas inocentes. Ele era boa pessoa, acabou sendo abraçado pela morte, ficou entubado alguns dias e se foi. Mas nós não conhecemos as leis kármicas, não conhecemos as leis, chamaríamos leis de Deus. Deus foi vingativo? Não, nós promovemos, nós que desencarnamos, nós, as pessoas que desencarnamos, as pessoas que desencarnaram, por algum motivo foram. Não foi por capricho da natureza, foi seleção da natureza. Tinham problemas com saúde, dificuldades com saúde, provocaram estas dificuldades com saúde. Se diz que o grupo de risco é acima de 60 anos. Não. O grupo de risco se coloca como acima de 60 anos porque a partir desta idade o corpo começa a ficar debilitado, não tem mais condições físicas de se locomover, de funcionar interiormente, funcionar bem. Então começa a adquirir certas doenças, certas dificuldades. E essas dificuldades o corpo em si, anticorpos, defesas, não conseguem mais se precaver deste inimigo. Então acaba se tornando um grupo maior de pessoas a partirem deste mundo, os acima de 60 anos. Porém, muitos com 70, 80, ou até 100 anos, sobreviveram, resistiram, vão embora, talvez até breve, mas não vai ser por causa da
coronavírus. E muitos com menos de 60 anos partiram. Estes que ninguém consegue entender. Mas por que não conseguir entender? Tinham um problema de saúde. Analisando bem, todos eles tinham um problema de saúde sério, um problema de saúde grave. Não, o corpo físico ainda era jovem, tinha condições de lutar contra aquele mal físico. Então parecia uma pessoa saudável. Tinha condições de lutar contra as deficiências físicas, mas era uma pessoa saudável porque era jovem. Porém, houve uma sobrecarga, uma exigência muito grande do corpo em produzir anticorpos, defesas para este mal que nos assola no momento. E não conseguiram. O corpo não conseguiu se defender do mal que conseguia manter sob controle, porém uma sobrecarga. Então partiram estes mais jovens, abaixo de 60 anos, aparentemente saudáveis. Não sobreviveram e o destino lhes abraçou, os levou, porque assim deveria ser, assim deveria acontecer. Então, o mundo acontece desta maneira. Esse coronavírus está selecionando pessoas a irem embora, porque está em seu momento kármico, seu momento de pagar, sim, a morte é sempre uma paga. A maneira com que partimos, a maneira com que somos levados, a maneira com que sofremos durante uma semana, 10, 20, um mês. Sofremos fisicamente, enquanto estamos lá, deitados, sofrendo horríveis tormentos. Nossa cabeça está trabalhando, está repensando muitas coisas. Alguns sobrevivem, e esses momentos de muitos dias faz a gente repensar e voltamos outra pessoa. Porém, muitos por sinal, passam muitos dias, mas não saem de lá. Mas pensaram muito, refletiram, pediram perdão. Sim, não acredito que alguém totalmente revoltado, com ódio do mundo, com ódio das pessoas, com ódio de Deus, não tenha por um instante pedido perdão de seus pecados durante aqueles 5, 10, 20 dias e foram embora. Esse coronavírus está principalmente, muito mais que qualquer coisa, está refazendo a cabeça das pessoas. Quem sabe seja o início de algo maravilhoso. Ou seja, vamos tirar do mundo não só pessoas, mas tirar do mundo formas, pensamentos negativas. Quantas pessoas será? Quantas pessoas vão deixar de ser ruins e passarão a ser melhores, mais intensas, mais sábias, mais inteligentes, vão procurar as suas verdades interiores por conta de terem sido abraçadas pela morte, que não as levou, mas mostrou sua presença, mostrou que é mais importante que elas. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.